Pessoal, boa noite. Uma pequena apresentação rápida. Meu nome é Alexandre Justo, sou arquiteto. Já trabalho com software de Autodesk há bastante tempo. Muito isso. Todo mundo aqui já mexe com AutoCAD? Quem mexe com AutoCAD? Levanta a mão. Bastante. Quem já viu a versão 2014 já no mercado? Quem está trabalhando com a versão 2013? Não. 12. 11. 10. 9. Pirata. Não vi nada. Não escutei nada. Bem, já brinco com uma ferramenta AutoCAD da versão 2.5 para DOS. Então, essa tem bastante tempo. E, inclusive, já escrevi alguns livros sobre o AutoCAD. Só que, lá por volta de 2007, mais ou menos, eu resolvi deixar o AutoCAD de lado. E aí comecei a trabalhar com Revit. Também já tenho alguns livros já lançados no mercado, inclusive uma calhamaço dessa grossura aqui. E está para sair um que vai ser dessa grossura agora. Então, pelo menos 2 ou 3 anos de madrugada escrevendo. E deve estar saindo agora, nesse ano, a versão 2014. Voltada para arquitetura, estrutura e instalações. Okay? Sou certificado pela Autodesk, certificado profissional. E dentro da parte de Revit, eu já mexo com isso há pelo menos 10 anos. Quando a Autodesk resolveu comprar o software Revit, eu fui um dos primeiros a serem treinados pela Autodesk nos Estados Unidos e retornei para o Brasil, tendo que praticamente jogar um livro fora, que eu tinha acabado de escrever de arquiteto 3 toques, para poder escrever então o de Revit. Bem, uma pequena apresentação da minha empresa. O Grupo Alexandre Justo, ele é formado por 3 empresas distintas. Que é voltado para a parte de projetos multidisciplinares, que é uma nova tendência no mercado brasileiro por conta do uso da tecnologia BIM, onde a gente encontra todos os profissionais de disciplinas diferentes no mesmo escritório, onde a gente consegue então fazer o projeto de arquitetura já tendo o apoio dos engenheiros, dizendo o que se deve e o que se não deve fazer, né, para o projeto ficar bom e se tornar mais rápido e mais ágil nos processos que vão vir pela frente. Nós também somos um centro de treinamento autorizado da Autodesk, centro de certificação autorizado da Autodesk, e é exatamente isso que a gente vai trazer para cá, para Chapecó, para que vocês possam se certificar. Tenho aqui na plateia uma ex-aluna minha, que fez o curso comigo. E também trabalhamos com serviços em BIM, que é um tipo de serviço que, baseado na tecnologia que vocês vão ver funcionando, é possível hoje oferecer às construtoras e alguns outros escritórios. Bem, para começar, eu vou passar um pequeno vídeo que vai mostrar o âmbito geral de toda a tecnologia BIM. O que é possível fazer com essa tecnologia. E depois a gente vai abrir o software para vocês verem como é que funciona. Começa que hoje o projeto está no tablet. E a gente vai para a obra com tablet, não mais com notebook. A gente vai ver todo o projeto de estrutura em 3D. A gente vai ver os projetos de instalações em 3D. E a gente vai ver o projeto de arquitetura em 3D. A partir desse modelo tridimensional, a gente consegue fazer diversos tipos de análises, eficiência energética, emissão de carbono, energia. O que esse projeto vai nos proporcionar depois de pronto? Nós conseguimos fazer diversos testes, análises, construção, ainda no modelo tridimensional, antes de ir para a obra. A gente consegue fazer as análises da própria construção, o rendimento da construção. A gente consegue fazer a coordenação multidisciplinar. Os estudos de interferência, isso já em 3 dimensões, e fazer essas correções diretamente no modelo. A gente também consegue fazer análise de material, a gente consegue fazer testes de material dentro do nosso modelo para saber se eles são eficientes ou não. Um detalhamento, isso aqui são microchips georreferenciados. A gente monta o detalhamento já em 3D das nossas peças
com aqueles microchips no local da fábrica, eles são levados através de um caminhão e a gente consegue então fazer um controle para saber se vai chegar atrasado ou não dentro da nossa obra. E na obra, saber exatamente onde aquelas peças vão ser posicionadas dentro dos seus espaços. Isso é uma tecnologia chamada RFID. Depois que a obra está pronta, um síndico ou um gestor do edifício, não é um arquiteto nem engenheiro, ele vai ter em mãos todo o projeto tridimensional para poder fazer uma análise de uma futura reforma, da própria manutenção do prédio. Então, isso aqui envolve todo um processo de trabalho que vai desde a criação da arquitetura até o controle da própria obra, e chegando então depois na fase de manutenção. O Revit é apenas um pedacinho disso. Vocês veem que todos aqueles ali foram os softwares utilizados nessa apresentação. Bem, para começar, a gente tem que entender como é que funciona o fluxo de trabalho da gente hoje. Como é que os escritórios desenvolvem seus trabalhos hoje. E o fluxo começa com uma simples ideia, um simples rabisco no papel. E a partir desse rabisco, a gente leva para o AutoCAD para fazer os nossos desenhos. A gente começa a desenhar nossas plantas, a gente começa a desenhar nossos cortes, nossas vistas, nossas fachadas. E eles são desenhos independentes. Eles fazem parte de um único projeto, mas são desenhos que eles são soltos. E quando a gente necessita fazer uma mudança, a gente é obrigado a procurar na planta baixa, obrigado a procurar no corte, obrigado a procurar nas fachadas, nos detalhes, nos constativos. A gente tem que procurar todos os problemas que precisam ser resolvidos em cada pedaço do nosso projeto. A utilização de softwares 3D, ele basicamente seria utilizado para visualização, saber se o nosso projeto vai ficar bonito ou não. Então, o fluxo de hoje leva do 3D da nossa cabeça para o 2D, para o papel, para depois, no AutoCAD, e a gente leva para o 3D para saber se vai ficar bonito, não para a gente conseguir controlar esse nosso projeto. E a utilização de maquetes físicas também é bastante utilizada para dar sequência no desenvolvimento dos nossos projetos. Isso é o nosso fluxo. A ideia é de utilizarmos uma nova tecnologia. Essa tecnologia se chama BIM, Building Information Modeling. Modelagem da informação na construção. A gente vê aqui um ciclo de trabalho que começa com o arquiteto. Começa comigo, por exemplo. Só para saber quem são vocês. Quem são engenheiros? Levanta a mão, por favor. Tá, quem são arquitetos? Meia meia. Tá. Então começa comigo como arquiteto e eu tenho no meu escritório um método de trabalho no AutoCAD. Então eu tenho meu quadro de layers, eu tenho meu quadro de cores, minhas penas, minhas setagens, minhas configurações básicas que eu utilizo no meu AutoCAD. E aí quando eu lanço para vocês engenheiros, qual a primeira coisa que vocês fazem antes de começar a fazer um projeto? Adaptar o meu projeto, o meu arquivo de AutoCAD à maneira de vocês trabalharem. Os meus layers não são os mesmos de vocês, as cores não são as mesmas de vocês, as penas não são as mesmas de vocês. Eu, por exemplo, gosto de trabalhar em metros no AutoCAD, talvez vocês gostem de trabalhar em centímetros ou milímetros, talvez vocês não gostem de trabalhar em Paper Space, eu gosto de trabalhar em Paper Space, ou seja, existem diversos métodos de trabalho no AutoCAD. O AutoCAD, por ser um software de desenho, ele é muito flexível, mas exatamente essa flexibilidade que nos causa problemas, porque cada um faz o que quer para trabalhar. Já na tecnologia BIM, já funciona de forma diferente. A gente tem um banco de dados central, e esse banco de dados central é alimentado primeiro pela arquitetura com elementos que são inflexíveis. É um termo que soa bastante estranho nesse início, um software inflexível. Mas exatamente essa inflexibilidade é que vai gerar uma facilidade entre os arquitetos e os engenheiros. Ou seja, lá a gente vai encontrar elementos de construção que são comuns tanto para a arquitetura quanto para a engenharia. A gente vai encontrar pilar. Pilar é comum para arquiteto, para engenheiro. A gente vai encontrar piso.
a gente vai encontrar luminária, a gente vai encontrar porta, a gente vai encontrar janela, a gente vai encontrar vigas, lajes, ou seja, todos os elementos que fazem parte de uma construção estão lá à nossa disposição. Ok? Simplesmente a gente vai lá buscar e usar. Tá, mas será que não existe uma flexibilidade? Existe sim. Exatamente na hora de a gente dar nomes a esses elementos. E esses nomes, a gente simplesmente, para novamente não ter conflito, a gente vai buscar o nome que o fabricante dá no mercado. Então eu pego um catálogo de cerâmica e eu vejo lá os nomes que a Porto Belo deu. Então eu vou no software e vou digitar material, cerâmica 40x40, bege, PI4, e eu vou e alimento o banco de dados com essas informações. E essa informação vai ficar novamente comum a mim e comum ao engenheiro. Eu não preciso ficar inventando coisas, simplesmente eu pego essas informações que tem no mercado e alimento o software. No futuro, isso vai facilitar em outra coisa, vai facilitar nos quantitativos. Eu vou ter exatamente a quantidade dessa cerâmica para poder ter listagens de todos os materiais que a gente queira no projeto. Bem, ele gera um ciclo de trabalho. Começa comigo, então eu começo a fazer o projeto de arquitetura e eu alimento o banco de dados. Os engenheiros buscam essa informação no banco de dados e começam a projetar em cima do meu modelo tridimensional. Só que quando eles começam a fazer os projetos, simplesmente eles alimentam também o mesmo banco de dados e eu tenho acesso. Então, de repente, um de vocês resolve mudar a posição inicial de um pilar que eu tinha colocado e ao abrir o projeto, quando eu resolvo abrir o projeto, aparece que o engenheiro X mudou o pilar P5 de posição. Aceita sim ou não? Então eu consigo até mesmo monitorar o papel do engenheiro junto com o arquiteto, para que as coisas não se descontrolem. A gente consegue então ver o que cada um está ou não fazendo. A gente consegue colocar equipes de trabalho dentro de um único projeto, dentro de um único arquivo. E não como AutoCAD, que são informações soltas. E a gente tem que encontrar uma maneira de juntar depois. Okay? Então, a tecnologia Lean, ela é um ciclo completo. Perdão, gente, foi a garganta que saiu aqui, o completo. Né? Então, ele forma um ciclo completo de trabalho e o Revit é apenas a ponta do iceberg, que vocês vão ver. Bem, como eu falei, ele forma um ciclo e começa no briefing da construtora. A gente tem então a listagem de todas as nossas necessidades, então a gente vai começar a fazer um estudo preliminar, só que esse estudo preliminar é um estudo preliminar quase que anteprojeto. A gente consegue fazer um estudo preliminar com tremenda qualidade de informação que chega quase no ponto de um anteprojeto. E muito rápido de se fazer, muito fácil de se fazer. Quando eu estou então com o meu estudo preliminar pronto, eu consigo fazer diversas análises desse material, desse meu projeto. Eu posso até, ali na verdade seria interessante até mudar a ordem de projeto executivo com análise. Tá? Mas ali está naquela ordem porque no projeto executivo eu vou detalhar que tipo de material eu vou colocar no meu projeto. E nessas informações de material eu posso qualificar o material nos seus índices, nos seus coeficientes diversos, que eu vou poder depois fazer um teste, por exemplo, de capacidade térmica de um ambiente. Eu posso fazer teste de energia, mas para isso eu tive que qualificar as informações. E essa qualificação aconteceu na hora do projeto executivo. Tanto então o projeto executivo pronto e eu tenho as minhas análises resolvidas, posso seguir adiante, procuro então fazer a parte de documentação. A parte de documentação, papel, porém, isso já tem tempo já que vai ser colocado em prática para ser cortado. Né? Já tem prefeituras no Brasil que já não aceitam mais projetos em papel, apenas em arquivo digital. E vocês vão ver que isso é possível, até porque existe tecnologia que permite até fazer revisão de projeto via digital. É muito bom, não gasta dinheiro, é muito rápido. Eu vou fazer uma simulação para vocês disso daqui a pouco. Fez a documentação, precisou ainda ser papel, mas pode ser virtual, a gente passa para a fase de industrialização, para a construção das peças. E a gente vai agora passar para novas tecnologias, onde aparece o 4D e o 5D. Ou seja, da industrialização para trás, a gente estava falando de 2D e 3D. 2D que é o processo tradicional e o 3D que é o processo atual, utilizando o Revit. Mas entra na tecnologia BIM dois novos elementos, que são o 4D e 5D. Toma cuidado que o D não é dimensão, a partir de agora, são dados. Então, o 4D envolve a parte de planejamento dos dados, da informação do projeto, e o 5D aparece a parte de orçamento.
Então eu consigo chegar no final do meu projeto e eu consigo fazer a modelagem da obra sendo construída, eu consigo fazer a logística da obra sendo montada, e eu consigo, inclusive, mostrar quanto vai sair de projeto, sabendo exatamente, colocando recursos humanos, impostos, tudo envolvido, e ao fazer uma mudança, ele replica automaticamente no sistema de orçamento da construtora. A gente consegue fazer tudo isso vinculado. A gente chega então à fase de logística de canteiro, a gente consegue simular toda a obra antes mesmo dela ter começado, e depois a gente entra na fase de manutenção, que é aquela parte do vídeo que vocês viram, onde aparecia o cara olhando um tablet, um trecho do prédio já pronto. E aí entra no ciclo, né, da fase de demolição ou entra na fase de retrofit. Ou seja, o BIM ele envolve todas as fases, todo o processo, do início ao fim. Bem, se a gente passar então a falar sobre o fluxo de trabalho com o Revit, que é o software que a gente vai conhecer, a partir da ideia do 3D, a gente já passa a fazer o projeto em 3 dimensões. Plantas, cortes, vistas, tudo aquilo ali é feito de forma automática. Ou seja, um prédio como esse aqui, quanto tempo vocês acham que vocês levariam fazendo em AutoCAD? Dá um chute, por favor. Quanto tempo vocês levariam para fazer o desenho de um corte desse prédio aqui? Um dia. Que tal se transformar em 2 segundos? Escutaram bem o que eu falei? 2 segundos. Inclusive corte executivo. Ou seja, sabendo quem faz parte do sanduíche da parede, se é engosto, reboco, se é tijolo, quem é cerâmica, quem são os elementos que fazem parte do meu sanduíche, vai tudo aparecer no corte. Piso contra piso, todo fatiamento, já com as penas certas, o software vai fazer isso para vocês. Tá? E uma coisa interessante que acontece é que todos os desenhos, como são automatizados, eles estão linkados. Então, quando você resolve fazer uma mudança no projeto, simplesmente você escolhe um local para fazer a mudança e ele replica a mudança em todo o restante. Só isso vai gerar uma economia de 70% no tempo de projeto de vocês. Vou repetir. 70% de economia de tempo do projeto de vocês. Tá? Porque fazer mudança em um local, ele vai replicar nos demais locais, até mesmo no orçamento, na tabela de quantitativos que ele vai gerar, tudo isso é alterado automaticamente pelo software. Certo? Uma coisa que eu gosto de explicar nessa hora, para mostrar bem a diferença entre os softwares. Um AutoCAD, se eu quero desenhar uma soleira, eu vou no software e pego uma ferramenta de linha e desenho 2 linhas. E aí está pronta a minha soleira. No Revit, eu monto uma peça de granito, de mármore, ela tem uma espessura, ela tem massa de assentamento, eu preciso me preocupar com o nível, com o desnível, eu vou saber quantificar essas informações, eu vou saber quantas peças de soleira vão ter na obra, aonde elas vão ser aplicadas, eu vou gerar um corte, vai aparecer a soleira cortada. Já no caso do AutoCAD, simplesmente posso passar desapercebido na geração de corte, simplesmente eu não consigo quantificar essas informações, sabe, se não for em blocos. Então, assim, se torna muito mais difícil, porque são desenhos, e aqui são elementos tridimensionais. O processo integrado entre todas as disciplinas, arquitetura, estrutura e instalações, elas são integradas com um único modelo. Eu posso ter, então, um modelo tridimensional, tendo todas elas ao mesmo tempo, e para fins de qualificação e compatibilização dos projetos, é apenas apertar um botão. Apertei um botão e ele mostra. Ali tem um problema de um duto de ar-condicionado colidindo com uma viga. Ali tem um problema de uma tubulação de esgoto batendo, colidindo com uma tubulação de água. Então, apertando um botão apenas, ele mostra todos os problemas que vão acontecer no dos projetos de vocês. Basta que a gente tenha um modelo integrado entre todas as disciplinas. É possível fazer isso. Bem, como ele é integrado, vai existir então um Revit direcionado à arquitetura, vai existir um Revit direcionado à estrutura e outro direcionado às instalações. Essa extensão é a extensão do software, porém, apesar de ser uma extensão completamente diferente do que vocês estão acostumados a trabalhar, é completamente compatível com os softwares que vocês estão acostumados a trabalhar, entre eles o AutoCAD. Então ele aceita a importação de informações do AutoCAD e aceita exportação para o AutoCAD. Então vocês não vão deixar de trabalhar com ninguém só porque vocês vão trabalhar com Revit. Vocês vão continuar trabalhando tranquilamente. Apesar de um problema, né? Quem não trabalhar com o software simplesmente vai continuar no mesmo processo de desenho. Então, o processo se quebra ao meio. Vai ter que ter um redesenho, um retrabalho por conta da pessoa que não tem o software.
não por conta de vocês. Vamos lá, vamos conhecer então como é que ele funciona. Essa aqui é a tela do Revit e vocês vão ver o seguinte. Nessa região em branco, nós temos aqui 4 símbolos. Esses 4 símbolos vão fornecer para vocês 4 fachadas automáticas, bastando então que o projeto aconteça aqui dentro. Vocês vão ter ferramentas direcionadas ao projeto. Ferramentas para criação de paredes, criação de portas, janelas, telhado, forro, piso, escadas. Vocês têm uma área toda direcionada a projetos. E aqui no canto esquerdo é o local onde a gente gerencia os desenhos dos nossos projetos. Ou seja, aqui mais tarde isso aqui cresce conforme a gente vai desenvolvendo o projeto. A gente pode subdividir isso aqui em disciplinas, em fases, e a gente vai alimentando com níveis e essas informações vão aparecendo e vão crescendo aqui. Diferente do AutoCAD, que eu vou trabalhar com vários arquivos. Aqui eu trabalho com um único arquivo. Primeira coisa que eu faço ao iniciar um projeto é calibrar minhas unidades. Acabei de digitar o N, ou seja, ele também tem teclas de atalho. Eu consigo então formatar teclas de atalho para me dar agilidade, parecido com o AutoCAD. E eu resolvo trabalhar com metros com 2 casas decimais. Isso vai me facilitar diversas coisas. Como o software permite que várias pessoas trabalhem ao mesmo tempo dentro do mesmo arquivo, eu posso escolher metros, ele pode escolher centímetros, ele pode escolher polegadas. Não importa, o software vai fazer conta. Não somos nós que vamos fazer conta. Aquela situação num bloco de AutoCAD, que quando inserido vem um bloco grandão ou vem um bloco pequenininho, esquece. Simplesmente ele vai fazer conversão de unidades. Eu não preciso mais me preocupar com isso. Eu posso escolher um bloco feito por uma empresa americana, que lá está em polegadas, e quando inserido dentro do meu projeto, ele sozinho vai fazer conversão para metros. Então é muito mais ágil. E eu tenho dentro desse meu quadro de unidades, diversas outras unidades que precisam ser calibradas em paralelo, porém, não precisam estar interligadas. Eu posso escolher metros como unidade padrão de medida, mas em áreas eu quero acres, hectares, milímetros quadrados. Então ele não está nem aí com a configuração de metros que eu calibrei no início. Okay? Então vamos ter aqui para configuração de área, volume, ângulo, inclinação, moeda, densidade. Tem uma área voltada apenas para a parte de estrutura, força, momento, estresse, massa. Vai ter uma parte voltada só para a parte elétrica. O Revit vai trabalhar com projetos elétricos e projetos luminotécnicos. Chega ao ponto de uma luminária como essa, a gente tem que ter a parte elétrica dele, dentro do quadro de configurações, para fazer o projeto elétrico. E eu consigo trabalhar o projeto luminotécnico, determinando a quantidade de lumens que essas lâmpadas vão possuir. Ela consegue fazer uma iluminação semelhante à situação que vai ter que acontecer de forma real. E a gente consegue então fazer todas as anotações dentro de cada propriedade, de cada peça que vai estar dentro do nosso projeto. Bem, calibrado então inicialmente minhas unidades, eu vou começar fazendo alguns eixos. Então basta clicar na tela e eu simplesmente criei um eixo com numeração igual a 1. Posso então já puxar um segundo eixo. Repare que ele vai mostrando uma cota temporária, dando a distância, mas não preciso me preocupar com isso. Simplesmente eu faço o segundo eixo, ele já numera automaticamente, e nessa cota temporária eu simplesmente ajusto a medida que me interessa. Ou seja, eu posso até mesmo começar errado, que os ajustes são bem rápidos. Então eu prefiro fazer no olho e em seguida ajustar essa medida. Posso fazer na direção contrária, perpendicular, e em vez de números eu quero colocar letras, e ele vai então definir uma sequência agora alfabética. Então fiz alguns eixos do meu projeto, e a partir daqui eu vou inverter. Eu vou começar com a estrutura para depois colocar a arquitetura. Eu tenho ferramentas para a criação da parte estrutural, vigas, pilares, paredes, contraventamento, lajes, sapatas, e eu posso então buscar pilares. Ele já traz alguns pilares prontos, mas a gente pode personalizar um pilar. Eu posso determinar um pilar sabendo exatamente a espessura da alma, o tamanho da mesa, eu posso determinar a curvatura entre a alma e a mesa, eu posso determinar então o formato que eu queira, eu posso determinar as espessuras, os valores que eu queira e colocar dentro do meu projeto. Se eu posso buscar então um pilar de concreto, colocar aqui no meu projeto, eu posso inventar um formato que eu queira e ele simplesmente basta escolher o ponto onde ele vai ser aplicado na mão, clicando nos seus pontos, ou simplesmente eu marcando todos os eixos ao mesmo tempo
e meus pilares então já foram posicionados. Isso que eu já coloquei, na verdade, já está em 3D. Já foram aplicados então exatamente na posição dos eixos, da interseção entre os eixos. Posso retornar a minha planta baixa e vou agora colocar, por exemplo, as sapatas. Então tem a ferramenta de sapatas. Ele está dizendo que não existe sapata carregada nesse momento. Então eu posso ir na biblioteca do Revit. O Revit já vem com uma extensa biblioteca já carregada, pronta, mas a gente tem completa liberdade de fazer a biblioteca que a gente queira. Eu vou buscar essa peça aqui, por exemplo, como sapato. Eu posso, da mesma maneira, pontualmente colocar debaixo dos pilares, ou fazer da mesma maneira, selecionar todos os pontos, finalizar. Essa aqui é uma mensagem que está dizendo que a informação não está visível nesse desenho, porque ela está abaixo do meu nível, então ela está lá posicionada. Eu posso então partir agora para fazer minhas vigas. Eu posso buscar aqui a ferramenta para a criação de vigas, e eu posso traçar uma viga simplesmente clicando de um ponto para outro, ou eu posso da mesma maneira escolher e selecionar todos ao mesmo tempo e finalizar. Só que nesse momento eu cometi realmente um erro. Eu vou olhar em 3D e eu vejo que essas minhas vigas foram posicionadas embaixo e não em cima. Eu posso então clicar sobre cada uma delas e cada ponta tem uma área de controle onde eu posso ajustar a altura delas. Eu posso escolher de selecionar todas ao mesmo tempo. Eu posso filtrar essa seleção. Fiz 3 elementos, 3 categorias diferentes. O pilar é uma categoria, a viga é outra categoria e os sapatos fazem parte de uma outra categoria. Eu posso então escolher apenas a categoria das vigas e apenas elas estão selecionadas para eu poder voltar ao código de propriedades e determinar que as minhas medidas vão estar a 4 metros de altura. Então todas elas estão posicionadas então a 4 metros de altura. Então, de uma maneira bem rápida, eu estou montando aqui meu projeto estrutural. Vou retornar para a minha planta baixa e eu vou afastar um pouquinho desse paredeiro e vou partir para fazer um projeto de arquitetura. Eu vou pegar aqui uma parede e eu vou fazer um tipo de parede. Vou dar um nome para essa parede de parede de 15 centímetros. É uma parede tradicional que a gente utiliza em nossos projetos. Só que nesse momento eu vou qualificar essa minha parede. Então eu estou olhando a minha parede cortada em planta baixa. Aqui nesse quadro é onde eu determino então o meu sanduíche. Eu vou simplesmente acrescentar novos elementos, reposicioná-los dentro da minha lista do sanduíche, mudando suas funções, por exemplo. Eu quero montar acabamentos na parte externa e na parte interna. E eu posso definir suas espessuras. Por exemplo, ponto 0,2 de espessura do revestimento externo, ponto 11 de tijolo e ponto 0,2 de revestimento interno. Total, ponto 15. Bem, se fosse AutoCAD, seria o quê? Uma série de achuras e linhas. Aqui são elementos tridimensionais. Então, sendo elemento tridimensional, eu consigo tirar volume, eu consigo tirar área desses elementos. Só que eu não determinei ainda que material faz parte de cada uma dessas peças. Então, eu posso entrar no quadro de materiais do revestimento 1 e qualificá-lo. Acabei de entrar no quadro de materiais. Esse quadro de materiais é completamente personalizável. A gente pode personalizar de acordo com o fabricante, com modelos e os fornecedores que nosso cliente trabalha. E a gente pode então inventar um, ou pode escolher um existente. Vou pegar aqui um de cerâmica, por exemplo. Eu consigo qualificar com a achura que eu queira, inclusive as achuras são as mesmas achuras do AutoCAD. Okay? Eu consigo definir a cor dele e eu consigo determinar ainda a aparência dele. Eu consigo mostrar qual é a textura, porque eu posso fotografar essa peça daqui e colocar dentro do meu projeto para que apareça exatamente com a mesma textura que o fornecedor nos oferece. Então eu acabei de criar uma cerâmica. Ele já entrou na qualificação da peça que eu selecionei. Eu vou só montar um outro material na outra extremidade. Trabalhar com esse daqui em forma de tijolinho. Pronto. Vou deixar apenas esses dois aqui qualificados. Está pronto para uso. E aqui é o local onde eu coloco a altura da minha parede. 3 metros, por exemplo. Bem,
Quando eu clico na tela, uma parede vai entrar em funcionamento e ele aparece ali com algumas cotas temporárias. Eu posso simplesmente digitar um valor, 6, Enter, e ele fez uma parede de 6 metros naquela direção. Mas a melhor parte vem agora. Eu posso clicar sobre essa parede, as cotas temporárias reaparecem para poder então fazer os ajustes sobre a parede existente. Cliquei fora, acabou, está pronta para uso. Bem, se eu retornar à ferramenta de parede e resolver colocar meu mouse aqui, os snaps que tem no AutoCAD existem aqui também dentro do Revit. Então todos os facilitadores de endpoint, midpoint aparecem ali. E se eu simplesmente colocar aqui no meio e clicar para puxar uma nova parede, se fosse AutoCAD, que comando a gente utilizaria para fazer a limpeza dessa parede? Um trim. Seria um trim o comando para fazer a limpeza? Olha como é que é feito no Revit. Simplesmente direto. Eu não preciso fazer nada, ele já sai pronto. E agora, quando eu clico sobre essa parede, ele está ancorada sobre a outra parede, basta então fazer os ajustes. 90 graus, 2 metros, 1 metro, clicou fora, acabou. Quantos cliques ou quantos comandos no AutoCAD vocês precisariam utilizar para fazer isso que eu acabei de fazer? Pense nisso. Tá? Ou seja, vários comandos foram reduzidos a poucos comandos ou poucos cliques aqui no Revit. Bem, eu já posso, voltando para cá, fazer 4 paredes de uma só vez. Eu posso buscar a mesma parede, a mesma tipologia de parede 20 centímetros que eu acabei de inventar, e em vez de trabalhar com linha reta, eu já posso trabalhar com um retângulo. Eu já posso puxar 4 paredes de uma só vez. E aqui, eu vou colocar uma porta nessa posição. Só que eu preciso lembrá-los de como vocês fazem isso no AutoCAD. Vocês me ajudam? Vamos lá. Seria um offset dessa linha para cima, depois um outro offset para cima, depois um expand para o lado, depois eu tenho que dar trim para fazer a limpeza desse pedaço de parede, né? Depois eu tenho que ter, se eu não tiver bloco, eu tenho que fazer um retângulo, tenho que fazer um arco, mas também preciso lembrar de calibrar as layers, né? Eu tenho que definir quem vai trabalhar com qual pena para saber qual a pena que vai sair certinha, né? Beleza. Aqui eu tenho ferramentas de porta, e essa porta é uma porta paramétrica. O que é uma porta paramétrica? Eu consigo modelar um formato de porta qualquer, essa por exemplo, modelar exatamente igual, com todos os seus detalhezinhos, né, de todas as reentrâncias, dobras que eu preciso da porta, e eu consigo então criar um parâmetro de largura, parâmetro de espessura, parâmetro de altura, parâmetro de material. Eu consigo criar parâmetros de modelo, fabricante, cor, e essas informações, quando entram dentro do meu projeto, elas entram em formato de tipos. Então aqui seriam tipos dessa minha porta. Basicamente, depois que ela está pronta, eu escolho o tipo, levo o meu mouse para dentro da parede e dou um clique. E ela simplesmente faz isso. Ela já recorta a parede já na posição certa. Querendo clicar nessas setinhas, ele muda a porta de direção. E querendo clicar na porta e ajustar essa medida daqui, a gente consegue ajustar a boneca. Aqui vocês não usam boneca o nome, né? Como é que é o nome que vocês dão para isso aqui? Gola. Cada local no Brasil tem um nome diferente. Aqui é gola, no Rio de Janeiro, Brasília é boneca, no Rio Grande do Sul é muxeta. Cada local tem um nome diferente para isso. Não, tem outra que a gente também descobriu aqui. Qual o nome que vocês dão para o acabamento da porta? Revista, né? Lá no Brasil, no Rio de Janeiro, se chama alisar. São nomes completamente diferentes. A gente precisa fazer um dicionário Brasil de arquitetura, porque seus nomes são bem diferentes. Bem, coloquei uma porta, eu posso então agora buscar janelas. As janelas vão funcionar da mesma maneira. Eu modelo uma janela com o formato idêntico que o fabricante me coloca, ou o formato que eu decidi fazer no meu projeto de marcenaria. Escolho o meu parâmetro e simplesmente eu saio clicando e posicionando janelas no meu projeto. Ele já está recortando essas informações, e se eu coloco mais próximo, eu vejo que inclusive as penas ele está tendo a preocupação de colocar certinha, elemento em corte, elemento em vista. O que eu já fiz até agora, na verdade, já está em 3D. Inclusive já com as cores.
Então as informações estão lá já qualificadas, bonitinho, então eu consigo já ter meu projeto em 3 dimensões, e o melhor de tudo, eu tenho as fachadas já prontas. A fachada leste já está pronta, a fachada norte também já está pronta, a fachada sul e a fachada oeste. Então todas as fachadas estão prontas, inclusive o 3D. E se eu resolvo colocar todas as vistas ao mesmo tempo, agora vem uma parte que é bastante interessante. Colocando todas as janelas ao mesmo tempo na tela, eu falei para vocês antes que as informações estão interligadas. Então, se eu resolver em planta baixa selecionar essa janela aqui, deu para perceber onde ela foi selecionada? Vou apertar delete. Pensa no AutoCAD agora, vai lá, eu deixo. Viu o que aconteceu com a janela? Vou repetir agora aqui, ó. Ela está selecionada aqui, está selecionada aqui e está selecionada aqui. Se eu resolvo simplesmente não apagar, mas eu resolvo mudar de posição, ela já mudou de posição restante. Então, isso que eu acabei de fazer é que vai gerar uma economia de tempo para vocês de 70%. Por quê? Pode ser 100 desenhos. Os 100 desenhos vão ser alterados automaticamente pelo software para vocês. Ok? Alguém tem problema cardíaco, marca-passo, problema com susto, problema de coração? Vou mostrar as cotas do software. Tá? Vamos lá. Avisei antes, tá? Vamos lá. Tem uma parte aqui toda voltada para cotas. E a gente tem uma cota aqui em particular que faz algo parecido com isso aqui. Volto a perguntar. Ninguém passa mal não, né? Tá, joia? Vou falar para dizer. As cotas já estão prontas. Desligo aqui a configuração. Tem cota geral. Vocês não gostaram, vocês nem gostaram da reação. Então aqui, as cotas já estão prontas. E as informações, elas estão vinculadas. Então aqui, por exemplo, tem uma janela a 1,48. Se eu resolvo pegar essa janela e mudar ela para cá, já ajustou para 2,20 metros. Eu posso até mesmo corrigir aqui, ó, 2 metros. E eu coloco na posição certa. Se eu resolvo pegar a janela e apagar, eu também ajusto a cota automaticamente. Okay? Então as cotas, elas estão sempre ajustadas automaticamente no nosso projeto. Bem, fiz aqui meu projeto de arquitetura junto com a estrutura. Vou fechar um ambiente completo. Então eu vou voltar para as ferramentas e vou pegar a parte de piso. E vou desenhar o formato do meu piso. Meu piso vem daqui até aqui. Só que eu preciso qualificar esse meu piso. Então eu vou fazer algo parecido com o que eu fiz com a parede. Eu vou duplicar. Vou dar o nome então de piso cerâmico. É interessante que esse nome seja completo para fins quantitativos. Okay? Então criei um piso cerâmico e vou agora qualificar meu piso cerâmico. Eu vou acrescentar aqui um novo item. Não apareceu mesmo. Aqui aparece alguma coisa, gente. Não sei porque o Photoshop está mostrando. Vou determinar minhas espessuras. E vou determinar o meu material. Para a gente não perder tempo, vou pegar o mesmo material de cerâmica que eu já tinha feito. Ok. Qualifiquei, vou dar ok, vou finalizar e o meu piso entrou em funcionamento. Inclusive, se eu quiser, posso já colocar já com a cor que eu identifiquei no meu quadro de materiais. Bem, piso pronto, mas eu quero ajustar o início de paginação de piso. Ele é controlado por aqui. Não tem problema não. O início de paginação de piso é bem difícil de fazer. Ferramenta de alinhamento, linha de alinhamento, linha a ser alinhada. Linha de alinhamento, linha a ser alinhada. Pronto. O meu alinhamento está pronto. E agora eu vou passar para a planta de forro. Eu vou mudar, estava trabalhando em planta de piso, passando agora para a planta de forro. Estou olhando agora para cima e eu vou então buscar a ferramenta de forro. E eu posso fazer forro da mesma maneira que o piso que eu fiz ainda há pouco. A diferença é que eu consigo encontrar o local que o forro vai ser aplicado. Então eu vou aqui escolher um forro, em vez de um forro liso, branco, senão vocês não vão enxergar, eu vou pegar um forro de 60 por 60. Perfeito. Então agora eu vou colocar aqui, cliquei e o forro foi aplicado.
Só que no forro, eu vou então aplicar umas luminárias, como essas aqui. Então eu vou buscar na minha biblioteca luminárias. Essas luminárias podem ser feitas do zero. Vocês podem inventar uma luminária, podem pegar de um catálogo e fazer igualzinho. Então vocês podem definir uma luminária da maneira que vocês quiserem. E essa luminária que eu vou carregar, eu vou aplicá-la, então, aqui na posição, e não sei se vocês estão conseguindo enxergar, 120 volts, 40 VA, um polo, ou seja, as informações elétricas aparecem ali. Então, eu vou colocar aqui no meu fogo. Só que tem um detalhe, eu não estou vendo qual é a altura desse meu fogo e não estou vendo a altura dessas luminárias. Eu fiz aleatoriamente. Então, o local para fazer essa conferência seria o quê? Um corte. Então, eu vou retornar para a planta baixa, e tem uma ferramenta aqui para geração de corte. Eu simplesmente desenho um símbolo de corte. E está aqui o meu corte. Corte pronto. Posso melhorar a qualidade de representação gráfica dele. Aqui eu estou vendo então meu fogo. Clico sobre o meu fogo, ele está dizendo para mim que está a 2,60 m. Eu querendo ajustar a 2,40 m, por exemplo. Clico aqui. Fogo desce e luminárias também desceram. Ou seja, os elementos estão todos vinculados. Se eu quiser um corte na outra direção ou um novo corte, simplesmente basta pegar a ferramenta de corte e fazer um novo corte. Só que eu quero na outra direção. E agora tem o corte número 2. Então, quantos cortes vocês quiserem, quantos cortes vocês vão ter. E aí vai uma pequena informação válida sobre o trabalho junto às construtoras. Não é mais necessário aquela preocupação de, poxa, no meu contrato eu tenho que definir apenas 2 cortes, um longitudinal e outro transversal. Vocês agora podem oferecer para os seus clientes quantos cortes vocês quiserem. Na obra, ele pediu, eu preciso de mais um corte. Vocês vão gerar quantos cortes eles quiserem, para você simplesmente aplicar daqui até ali. Não precisa se preocupar com mais nada. Eu não preciso colocar mais alguma pessoa para fazer um corte no AutoCAD, que leva, sei lá, um dia inteiro para fazer. Simplesmente aqui eu vou gerar um corte, quantos cortes eu quiser, com extrema rapidez. Bem, retornei para a planta baixa e para finalizar esse ambiente eu vou fazer uma pequena humanização. Eu vou buscar aqui alguns móveis. Então, o que me chama a atenção aqui é um móvel que é paramétrico, para vocês verem qual é o potencial do software. Eu vou buscar aqui um móvel, deixa eu só achar aqui. Uma mesa com 6 cadeiras. Bem, vou carregar e algo estranho vai acontecer. Veio com 4, mas eu não queria com 4, eu queria com 6. É porque isso aqui é uma mesa paramétrica. Então eu posso selecionar a mesa, entrar no quadro de propriedades e conversar com o software. Eu não quero 4, eu quero 6. Eu não quero que o diâmetro da mesa tenha ponto 91, eu quero 1,30 m. Quando eu dou OK, ele vai e se ajusta. Pensa no AutoCAD novamente agora, deixa eu falar, eu deixo. Pensa. Quantos blocos de AutoCAD vocês precisariam ter só para fazer isso que eu acabei de fazer? O de 4 cadeiras, de 5 cadeiras, de 6 cadeiras, de 7 cadeiras, o de 4 cadeiras com 1 metro, de 4 cadeiras com 1,10 m, de 4 cadeiras com 1,20 m, e assim vai. Ou seja, uma tremenda dor de cabeça com blocos de AutoCAD. Aqui a gente pode fazer essa parametrização com qualquer coisa. Eu posso pegar essa luminária e parametrizar as medidas dela. Eu posso fazer uma porta parametrizada, eu posso colocar uma janela parametrizada, eu posso fazer uma cadeira parametrizada, uma mesa parametrizada. Isso só facilita a vida de vocês. E eu posso buscar um objeto que é bastante interessante para a humanização, que são os calunguinhos. Esses calunguinhos fazem parte da humanização e dão uma escala humana para saber então se aquilo vai ficar legal ou não, principalmente para o cliente, né, entender melhor o nosso projeto. Bem, por que eu coloquei isso? É para mostrar a outra ferramenta que vai ser bastante interessante para vocês, que é a ferramenta de câmera. Simplesmente vocês colocam uma câmera no projeto e tiram uma foto. E olha o que ele vai fazer. Chato, né? É chato esse software, né? Então está aqui uma foto, mas é claro que o pessoal quer mais do que isso, então a gente pode chegar à fase de renderização. Vou ligar aqui a minha renderização. Renderização é um processo matemático que depende de máquina, não é qualquer máquina que usa esse software. Eu tenho aqui um i7 com 6 GB de RAM e 2 GB de placa dedicada. Ou seja, não é qualquer máquina para isso. Lá no meu escritório de projetos, a gente está adquirindo hoje uma máquina de
32 GB de RAM e placas de vídeo dedicadas de 8 para poder suportar os projetos que a gente tem com a Odebrecht e com a OS e com a André Gutierrez, que são só projetos de mega porte, são projetos de grande porte. Então não é qualquer computador que vai suportar os projetos que vão ser trabalhados aqui dentro dele. Então aqui, por mais que a minha máquina seja uma máquina relativamente potente, mesmo assim demora um pouquinho para fazer a parte de renderização. Não sei aqui em Chapecó, mas pelo menos lá em Brasília e Rio de Janeiro, uma imagem dessa é bem cara. Cada imagem dessa custa em torno de R$ 1.200. Mais ou menos isso aqui também. Mais caro, mais barato, não tem. É que depende da situação, né? Quando é para as incorporadoras, aí normalmente eles contratam empresas especializadas só nisso, daí vai custar tipo uma gama de imagens de 5, 6 mil, 8 mil, 10 mil, depende. Mas depende do caso, não acredito. Então assim. Mas apresentar para o cliente qualquer sketchzinho dá igual. Vai me dizer se vai quebrar um galho. Vamos ver, o que eu estou entendendo, é importante. Coloquei em baixa qualidade, não, média qualidade. Eu não fiz tantas configurações. Está em média qualidade, então vocês vão ver falhas na imagem. Mas não sei como me dizer se com uma imagem dessa dá para quebrar um galho com uma apresentação para o cliente. A gente consegue colocar fundo de cena, se for uma cena externa, a gente consegue colocar o projeto dentro do terreno, já mostrando já no entorno. Enquanto está renderizando, eu vou mostrar para vocês um vídeo de um projeto nosso lá em Brasília, feito no Revit. Vocês vão me dizer se dá para quebrar um galho. E aí, dá para quebrar um galho? Ele faz os vídeos, não. Faz os vídeos também. Vídeo não é um problema parte que faz. Na verdade, aqui ele está fazendo vídeo, mas ele está em conjunto com o Lumion. Sim, a parte gráfica do sol, do céu, está com o Lumion envolvido aqui, tá? É bem Agora, um pequeno detalhe. Quanto tempo vocês acham que um escritório de arquitetura leva para fazer um projeto completo, um prédio parecido com esse aí? Em AutoCAD. Quanto tempo vocês acham? Só arquitetura. Bem, onde que eu quero chegar? Esse trabalho foi desenvolvido em apenas 3 tardes. 3 tardes. O projeto estava todo pronto. Pronto para ser levado para a administração regional. Lá em Brasília não tem prefeitura. Então, pronto para ir para a administração regional para aprovação. Foram 3 pessoas que trabalharam nesse projeto. Uma desenvolveu o equipamento tipo, outro embasamento e outra cobertura. E o arquivo central para juntar tudo num único arquivo. Pronto. Todos os cortes das vistas 3D, até um pré-quantitativo foi lançado em 3 dias. É bastante rápido. A gente fez um para... O empreendimento tinha 4 torres de 21 andares cada. Embasamento de lojas e salas comerciais. Nós levamos apenas 2 semanas para fazer o projeto completo. E já com memorial de incorporação, porque o software tira todas as tabelas de áreas. Então já foi pronto. E como é um processo colaborativo, interoperável entre todas as disciplinas, o projeto de arquitetura, na verdade, eu já tenho os meus engenheiros já trabalhando com a gente, dando os pitacos.
não faça isso, faça aquilo, não esqueça daquilo. Então a gente já vai fazendo o projeto de arquitetura, levando em consideração todos os elementos que a gente precisaria fazer mais tarde. Ou seja, a gente já poupou tempo com toda essa conversa antes. Então, quando foi para a mão da prefeitura, aí sim, porque foi para Goiás, lá é prefeitura, foi aprovado, porque não teve um AI a mais a ser colocado, porque os projetos já estavam todos compatibilizados. Então, a gente já consegue chegar mais rápido e, inclusive, já compatibilizado ao final para as construções. Isso que é a ideia legal de trabalhar com a tecnologia BIM. A gente consegue qualificar as informações, quantificar as informações e compatibilizar as informações. Coisa que hoje está uma tremenda dor de cabeça. Professor, só uma pergunta. Vontade. Esse desenvolvimento desse último edifício, 3 parques aí, por exemplo, o projeto estrutural. Quem estava trabalhando com o projeto estrutural, como é que fazia? Quem faz os demais projetos que utilizam outros sistemas tem que estar interligado? Como é que... Sim, como eu falei, tem 3 REPs aqui. E tem um REP só de estrutura. Só que tem um detalhe, o REP de estrutura não faz cálculos. Então ele fazia o modelo tridimensional das formas, né, e levava para o software de cálculo estrutural para fazer as análises. Fazia as correções. E o mesmo software trazia de volta para dentro do REP, para dentro do mesmo modelo. Então quando ele trazia o modelo certo, já corrigido, a gente apertava um botão para fazer novamente o estudo de compatibilidade. Então ele mostrava se estava algum elemento ou não estava dando erro, por conta de um aumento de seção ou coisa parecida. Tá, mas esses outros programas, seja para ir sanitário, estrutural, aí tem que ter uma saída para dar de volta também, porque como é que vai... Por exemplo, quem está trabalhando no estrutural, tem um programa, ele tem que salvar algum 3D para mandar de volta. Ah, sim. A extensão comum da tecnologia BIM é a extensão IFC. Então, hoje, os principais softwares de cálculo estrutural já trabalham com a extensão IFC para conversar com o Revit. O Revit trabalha com aquela extensão RVT, que eu mostrei para mais cedo. Aquela extensão é uma extensão de propriedade da Autodesk. Então, quem quiser trabalhar com aquela extensão tem que pagar royalties para a Autodesk. E ninguém está afim de pagar royalties para ninguém. Então, o arquivo IFC ele é comum a qualquer um, sem pagamento de royalties. Então, hoje, dentro da área de estrutura, nós temos o TQS, por exemplo, que é um dos principais softwares que conversa com o Revit nessa hora. O meu escritório trabalha no TQS, apesar da gente ter o Revit Estrutura. Então, eu, como arquiteto, faço um lançamento prévio da minha estrutura e quando o meu engenheiro recebe isso, ele leva esse modelo já diretamente para o TQS para fazer as análises. Pronto, analisou, corrigiu, ele retorna para o mesmo modelo que eu estou trabalhando. E eu então consigo fazer a compatibilização. Hoje a Autodesk já tem um software de cálculo estrutural chamado Robô. Então o Robô consegue fazer tudo isso. Mas ele assim, ele precisa ser muito qualificado para as normas brasileiras. Então ainda não está preparado. Então o TQS não, já está redondinho, é mais fácil. O robô a gente tem que sentar e alimentar todo ele para que ele possa trabalhar da maneira que a gente quer. O Revit não está longe disso não, ele funciona da mesma maneira, a gente precisa adaptá-lo a nosso padrão brasileiro, a alimentá-lo com banco de dados. Mas hoje no escritório já é o caso, a gente já tem um banco de dados já pronto para a área de arquitetura. E de estrutura eu sempre tenho que ir lá no TQS para ir mais rápido. Ok? Então pessoal, fez aqui uma representação rápida, um 3D rápido aqui, sem muita qualificação de material, mas foi esse aqui o resultado que ele já gerou. Isso em baixa qualidade. Bem, retornando ao meu projeto, eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer tabelas de quantitativos. Eu posso gerar tabelas do que eu queira dentro do meu projeto. Eu posso, por exemplo, tirar tabelas, tudo isso aqui gera tabelas de quantitativos. Eu posso, por exemplo, saber das paredes. E eu quero saber as áreas de parede, eu quero saber, por exemplo, tamanho das paredes, vou querer saber tipos de paredes, volume e espessura, só que é organizado por tipo. Dou OK, tabela está pronta. Então, com um simples clique, nós já temos então nossa tabela pronta. Só que está vinculado. Então, se eu retorno para o meu projeto, resolvo fazer uma mudança de projeto, olha como é que ele faz uma mudança, gente. É muito difícil fazer mudança de projeto no Revit. Ferramenta de parede, vou criar uma parede aqui, vou fazer uma outra parede aqui, vou fazer outra parede aqui, outra aqui,
fechar topo mesmo, lançar umas portas, uma porta aqui, outra aqui. Ficou bonito, né? Então tá aqui, ó. Meu projeto de arquitetura. Se eu retornar para minhas tabelas, tabela pronta aqui para vocês automaticamente. Tá? E isso aqui pode ser vinculado ao sistema de orçamento de uma construtora. Então isso aqui eu posso exportar para Excel, posso exportar em ODBC para qualquer extensão de vínculo a banco de dados externo, e essas informações ficam vinculadas de tal maneira que qualquer mudança que eu aplique no meu projeto, ele vai alterar o sistema de orçamento. Isso é chamada tecnologia 5D. Okay? Então basta fazer a mudança